e as coisas estão se desenhando para isso. Logo, logo poderemos estar juntos. Enquanto assim não é possível, eu peço a Deus que abençoe-nos nessa noite e que essa palavra realmente venha fazer diferença na sua vida. Não porque você vai ficar emocionada ou emocionado por alguma coisa bonita que eu venha falar, não, mas por causa das coisas que Jesus fez, por causa do poder dele, da palavra dele que é poderosa. As minhas palavras não são poderosas, mas as palavras de Deus, contidas nas Escrituras, elas transformam vidas. Se você puder, se você quiser acompanhar, senão você só me escuta, Mateus capítulo 9, versículo 27. Nós vamos falar nessa noite de doenças incuráveis e que Jesus curou. E Jesus disse que Ele é o mesmo, Ele foi o mesmo, Ele é o mesmo e continuará sendo o mesmo para sempre. Ele é eterno. O seu poder é derramado sobre pessoas que têm sede. Aquele que tem sede, bebe, se alimenta. Talvez você está aí na sua casa, você está ligadinho, querendo ouvir Deus falar contigo, os outros nem tanto, ou algum outro nem tanto. É assim mesmo. Mas se Deus chamou você, inquietou você, é porque Ele quer mudar a sua vida. Em um momento ou outro, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Assim eu creio. Mateus capítulo 9, versículo 27, diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama, e a fama por toda aquela terra. Glória a Deus pela palavra do Senhor. O que nós temos aqui? Quando nós lemos a Bíblia hoje, e nós vemos ali muitas curas de cegos, leprosos, são doenças que não são atuais. Nós não enfrentamos mais esse problema. Oftalmia, que é a cegueira, né, tem cura. Na época de Jesus não tinha cura. E era um mal que assolava aquele povo. Muitas pessoas, aliás, no Oriente todo, muitas pessoas. Houve uma época que no Egito, de cada 100 pessoas, 20 tinham problemas de oftalmia, de cegueira. Não havia tratamento. Outra doença, se lembra que não havia também? A hanseníase. Nome bonito, né? Nome técnico para lepra. A lepra, na época de Jesus, também não tinha cura. Então, quando nós falamos aqui, 2 cegos seguiram Jesus. A dificuldade que essas pessoas enfrentavam quando elas se deparavam com essa enfermidade. Quando elas eram acometidas de lepra ou de cegueira. Geralmente viravam mendigos, eram expulsos da cidade. As cidades antigas havia uma cultura em Israel que eles não poderiam ficar na cidade. Somente com a autorização do governante, que lhes dava uma capa, autorizado pelo governador, para que pedissem esmolas. Mas eles tinham que viver fora da cidade. Os leprosos, então, quando eles descobriam essa doença, queria que você imaginasse comigo lá. Se coloca no lugar de um deles, pai de família, vivendo a vida comum do lar, filhos felizes ao redor da mesa, trabalhando, sustento.
Certo dia ele vê uma ferida nas mãos, em uma das mãos. Ele olha, no outro dia, a ferida está maior. E já bate o pavor. Será que é lepra? Será que é a doença incurável? Será que eu vou perder minha família? Será que eu vou ter que morar fora dos muros da cidade? Porque se ficasse, contaminaria os seus. A lepra extremamente contagiosa. Aí talvez o homem um dia escora-se no fogão, na chapa do fogão, e não percebe que o seu braço está queimando. Está ficando uma ferida enorme, sabe por quê? Porque uma das características da lepra, a pessoa não sente dor. A pessoa não sente dor. Ela machuca alguma parte do corpo, pisa em um espinho, vidro, e vai andando, e aquilo vai causando mais danos. Por isso tem um livro que eu li uma vez, A Dádiva da Dor. Sabia que a dor é uma dádiva de Deus? Porque se não dói, você não percebe que está doente. E você não toma remédio, você não procura ajuda. E tem pessoas que espiritualmente cauterizaram, não sentem mais a dor espiritual, a dor pelas almas. O apóstolo Paulo ele diz: eu sinto dores de parto para gerar um filho espiritual, porque dá trabalho. Cuidado. Filho espiritual é quando você fala de Jesus para alguém, essa pessoa vai compreendendo o reino Jesus da Bíblia, e ela engravida então de Jesus. E você tem que cuidar até que nasça, e aí se torna um cristão verdadeiro. E muitos acontece a interrupção da gravidez, né? Muitos do que você falou, você não cuidou, e foi um aborto. Não chegou a ser um cristão. Como é triste pessoas que sofreram um aborto, né? Perderam filhos. Outros, por não conhecer Jesus, cometeram esse grave pecado. Mas se você é cristão, se você já pediu perdão, Deus já te perdoou também. Mas eu quero lembrar você que em tempos de pandemia, que o isolamento determinado pelos governadores não te dá o direito de abandonar os seus bebês na fé. Os seus filhos no ventre, que ainda não nasceram. Mas voltamos lá para o homem da lepra. Ele não é culpado de ter pegado aquela lepra. É uma doença. E assolava muitas famílias, por isso tantos leprosos. E aí eles tinham que morar fora dos muros da cidade. Aí você imagina esse homem, ele percebeu, ele tem que sair de casa. Ele tem que pegar algumas coisas. Eu fico imaginando o que uma pessoa que vai embora, morar fora dos muros, ficar isolado dos seus familiares, o que ele leva? Ele pega um lençol, coloca algumas roupas, uma panelinha, um copinho, amarra o lençol, põe nas costas e tem que dizer adeus. Ele já não sente mais a dor no corpo, sabia? Você olha para as feridas do leproso e tem pena dele por causa das feridas? Não, mas ele sente a pior dor que um ser humano pode sentir, que é a dor do isolamento, a dor da separação dos seus amados, a dor de quem perdeu, de quem está vivo, mas não pode estar com seus amados. Agora a gente tem vivido algo parecido, né? Tem uma doença incurável aí, não descobriram a vacina, e as pessoas também contraem essa doença. Nem se compara o nosso isolamento. Eu mesmo passei por coronavírus, eu tenho que ficar 14 dias isolado dentro de casa. Glória a Deus que é junto com os seus ainda. Mas e aqueles que estão nos hospitais? Tem muitas pessoas sofrendo essa falta dos familiares. Glória a Deus
pela tecnologia, que você pode fazer uma ligação, você pode... Mas é horrível, eu senti um pouquinho, sabe, do que é ser um pouco rejeitado. Porque fomos uns dos primeiros, né, Priscila? E aí eu percebi que depois dos meus 14 dias, aí vai a notícia, tá com coronavírus. Depois de 14 dias você sai na cidade, as pessoas dando passos para trás. Natural, os 3 passinhos é natural, ter os melhores amigos. 3 passos para trás. E os que não são teus amigos, onde eles dizem, está espalhando o vírus. Glória a Deus. Ainda bem que eu fiquei sabendo essas coisas, que alguns falaram isso de mim, mas depois eu ia nas fontes, só os endemoniados. E eu dizia, eu adoro quando o diabo fala mal de mim. Se ele me elogiar, eu tô feio com Deus. Mas se falar mal, a Bíblia sabe o que meu Jesus disse? Bem-aventurado tu és, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque muito mais perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso é o que Jesus diz. Então a fé, o mundo não existe, o mundo não entende, é loucura. O evangelho para nós é poder de Deus, para o mundo é loucura. É loucura. O homem natural nunca vai entender as coisas espirituais. Por isso, nessa noite, nós trazemos uma palavra sobre cura de cegos. Quem sabe Deus está, e eu tenho certeza, curando cegueiras nessa noite. Cegueiras espirituais. Talvez você tenha estes cegos, estes 2 cegos aqui. Eles seguiram Jesus. Imagina a dificuldade, você está ali. Feche os olhos um pouco, você vai ver como é difícil caminhar sendo cego. Mas seguiram Jesus, ouviram falar. É a restauração da minha vida, é a restauração minha e da minha família. A cegueira não causava só essa questão, não vai enxergar mais. Não, pobreza extrema na época. Quando as pessoas ficavam cegas, elas não conseguiam mais trabalhar. E os israelitas da época, os judeus, eram dominados pelos romanos. O Império Romano governava sobre eles. Eles tinham que pagar impostos para os romanos. Então, se estava cego, não podia mais trabalhar. A sua casa, as suas terras eram dadas ao governo, retiradas. Eles eram expulsos de casa. Não serviam mais. Olha a tristeza. Estes homens não enxergavam. Não enxergavam naturalmente, mas enxergaram muito mais do que os sacerdotes da época, do que o povo importante da época. Por que eu vejo que eles enxergaram? Porque eles reconheceram em Jesus, e como eles falaram, Jesus, filho de Davi. Quando eles falam Jesus, filho de Davi, eles estão reconhecendo em Jesus o reinado, descendente de rei. Não, Jesus naturalmente para todos os judeus, tanto que os crucificaram, ele era o filho de José, da Maria, o carpinteiro. Eles não davam esse título para Jesus, somente aqueles que acreditavam, que vinha a revelação dos céus. Esse é o Messias, esse é o Rei eterno. Porque a profecia sobre o Messias, sobre o filho de Davi, seria que o seu reino jamais terá fim. Quantos ainda acreditam? O seu reino jamais terá fim. E esses cegos que não enxergavam, que tateando eles caminhavam, eles enxergaram essa verdade. Você já enxergou essa verdade? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Características nós vemos nessa palavra de homens que receberam a cura. Uma das coisas, eles sabiam o que eles estavam precisando. Eles sabiam o que eles precisavam. Eles não eram como crianças que pedem tudo e nada ao mesmo tempo. Eles sabiam, Jesus, nós queremos enxergar. Como têm sido as tuas orações?
Você tem pedido aquilo que você precisa? Aliás, você saberia me dizer o que você pediria, o que você vai pedir hoje a Deus? Às vezes pedimos tudo e nada, porque não temos certeza de nada, temos dúvida. Mas se você tem uma necessidade, o Espírito Santo está levando ao seu coração uma necessidade para essa noite, assim como esses cegos, era voltar a enxergar. Qual a sua necessidade? Oração direcionada. Quando você vai dormir, dobra o seu joelho ao redor da sua cama. E você pode dizer: Pai, eu preciso disto e disto. Mas oramos como quem está jogando milho aos pintos. Vários pedidos, talvez um deles Deus aceite. Qual tem sido o teu motivo de oração? A quem você tem pedido? O que você precisa hoje? Talvez por causa da pandemia, havia uma necessidade em você. Talvez você quer ter um filho, mas você acha que o céu está em recesso. Não! O nosso Jesus, o meu Jesus, o Jesus da Bíblia, ele veio para curar doenças incuráveis. Se creres, verás a glória de Deus. Tá, mas tudo bem, ele hoje cura dor de cabeça, carocinho, ombro que não levanta, mas coronavírus não, isso não tem cura. Quem disse? Quem disse que meu Jesus é limitado? Quem disse que você deveria parar de pedir o teu sonho, aquilo que Deus já colocou no teu coração? Deveria parar de estudar? O céu não está em crise. Está clamando pelo seu filho? Não pare. Faça como estes homens, você sabe a quem está pedindo, sabe que ele tem a resposta. Mas qual foi a pergunta de Jesus para eles? Antes de fazer o milagre, Jesus perguntou algo. E essa pergunta, eu creio, que está entre todos os pecadores e Jesus. Todos nós, nossas necessidades e Jesus. Sabe aquilo que você está precisando muito? Que você necessita muito, que eu necessito muito? Entre nós, nossa necessidade de Jesus só tem essa pergunta, dele para nós. Versículo 28, credes que eu posso fazer isso? Você crê que Jesus pode fazer isso? Você crê que ele pode operar aí na sua vida? Curar a sua enfermidade? Restaurar o relacionamento? O que o Senhor pode fazer? Mas essa pergunta está entre você e o teu Senhor. O meu Senhor, crê que eu posso fazer isso? Você conhece a história do cego Bartimeu? Cego, mendigo. Cego, Marcos capítulo 10, versículo 50. Bartimeu, eu estava lendo estudando sobre essa passagem hoje de tarde, eu fiquei emocionado, porque Bartimeu não nasceu cego também, sabia? Bartimeu, ele era filho de Timeu. Timeu era o pai dele. E a Bíblia não relata, mas tem um historiador chamado Flávio Joséfo, que nasceu no ano 37 depois de Cristo e faleceu no ano 100 depois de Cristo. É um historiador de Israel, o homem que mais pesquisou e escreveu coisas sobre Jesus, sobre os judeus. E ele conta a história do Timeu, do pai do Bartimeu. Diz que o Timeu, esse era um grande general de Israel. Mas os romanos foram até lá. Bartimeu, ele se aposentou. Na linguagem militar, ele entrou na reserva. E ele abriu um grande mercado, virou um comerciante da época. O pai do Bartimeu. Eles eram então ricos. Porém, ele se revoltou contra o que os romanos estavam fazendo contra os judeus. E ele começou a organizar pessoas para guerrear contra os romanos.
Os romanos, como todo o império que governa os outros, são cruéis e assassinos. Eles prendem o Timeu, eles torturam ele e eles crucificam ele. E eles pegam o filho. E para que o filho não fosse um revoltado, alguém que fosse organizar o povo também para uma revolta, sabe o que eles fazem com Bartimeu? Eles arrancam os olhos dele. Vamos deixar vivo o menino, mas vai ser exemplo a todo Israel de que não se deve querer lutar contra os romanos. Então Flávio Joséfo relata essa história que Bartimeu, então, nascido em uma boa família, com boas condições, ele se torna o mendigo, um menino mendigo. E com o tempo, ele tem que mendigar até conseguir uma capa para poder mendigar na cidade. Rejeição, sofrimento, isolamento social, tudo isso Bartimeu tinha com ele. Mas a Bíblia nos relata que Isaías 61, e ao final eu vou ler para você, o Espírito do Senhor estaria sobre Jesus, e ele restauraria vistos cegos. Ele veio preparar para si um povo, e Jesus está passando, e aquele menino que havia crescido, e estava mendigando, ele ouve falar, alguém está curando cegos, encontraram a cura. A cura não está numa cápsula de remédio. É um homem que é Deus, que veio até essa terra. João diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, ganham um poder de serem feitos filhos de Deus. E Bartimeu grita, e ele reconhece, e ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão seguia Jesus, e a multidão dizia para o cego, para de incomodar o mestre, para de gritar. E ele não parava, tem compaixão, tem misericórdia. Então Jesus chama ele, e ele deixa aquela capa, vai até Jesus, e Jesus o cura. Olhos que não tinham mais ali, mas Jesus restaura a visão. Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, ele cura as doenças incuráveis. Hoje nós glorificamos a Deus, a avó Lourdes, era uma pessoa bem debilitada de saúde. Muitas pessoas nossas conhecidas, assim como eu, já passamos pelo coronavírus. Uns sem sintomas, outros com algum sintoma. Temos um irmão hospitalizado lá em Nova Santa Rita. Outros tantos já venceram. Tem uma irmã lá, Ana, o nome dela, 45% do pulmão comprometido. O médico falou para ela, você deveria estar internada, entubada. E ela está em casa, glorificando a Deus. Ela faz um culto. A rede social dela só
se desespere. Jesus cura os leprosos. Talvez você já recebeu uma cura. A Bíblia fala que uma feita ele curou 10 leprosos. Eles só foram até ele. E Jesus disse: vão até o sacerdote, se apresentem, e vocês já estão curados. Por isso queria chamar os irmãos do louvor a vir à frente. Nós estamos caminhando para o final. Mas só um daqueles 10 voltou para agradecer, você sabia? E Jesus disse: cadê os outros 9? Quem é você? Você é daqueles que voltam? Atos capítulo 3. Sabe, orar por cura. Eu queria incentivar você, irmão e irmã, você da igreja. Eu estava meditando nessa tarde, eu não vim aqui para esta igreja para ligar pessoas a mim, não. Você sabia? Eu vim aqui para ligar a Cristo, anunciar a Cristo. Porque ele disse: os sinais acompanharão aqueles que creem. E porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nós precisamos ser agentes de milagre, como diz o pastor André Valadão. Agentes de milagre, não só eu, todos. Todo cristão. Você tem seus familiares, tem a sua casa, tem os seus amigos. Você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. Sabe, Jesus só falava e as pessoas eram curadas. Aí os discípulos, você vai ver como não é tão fácil para nós, mas precisa de ousadia, coragem e fé. Aí os discípulos Pedro e João, eles vão ao templo orar. Jesus havia ressuscitado e subido, e havia dito que faríamos mais sinais do que ele, maiores obras. Então Pedro e João, eles estão indo ao templo, e um aleijado, um coxo, sentado à porta do templo, pedindo esmolas. Sabe, tem pessoas que vão se conformar em tempo de pandemia, de viver de esmolas. Mas o que Jesus tem é muito maior, é muito melhor. Glória a Deus que a igreja tem ajudado muitas famílias, e muitos membros da nossa igreja que passam esse último louvor, mas você tem os pedidos de oração que eu já vou orar. E a Bíblia, uma moldura disso que eu vou ler aqui, ou põe nas tuas redes sociais nessa semana também, que é o sinal que a gente vê que você viu, e os teus familiares vão ver. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas,
óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isso aqui é promessa para o povo de Deus. Não entre em desespero. Se precisar reedificar, iremos reedificar. Reconstruiremos no poder do nosso Deus, consolar os que choram. Restauração da vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Ei, crente, levante-se da sua cadeira, saia da sua comodidade domiciliar e interceda por alguém, e leve esperança para alguém. O mundo está perecendo, parece que um vírus invisível está vencendo, está ceifando muitas vidas, e Jesus está aqui para curar, mas ele precisa ser anunciado e pregado. Eles podem limitar as igrejas, mas não podem limitar você. O Espírito do Senhor está sobre ti, pelo que te ungiu, para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Receba essa palavra em nome de Jesus. E assim eu finalizo e quero orar. Nós oramos, Pai, pela ID, Senhor, pelo Wagner Furquim também, Deus, pela Vanessa Borges. Abençoa a vida deles, Pai. Restaura a saúde por completo, que também seja um grande testemunho daqui a poucos dias, Senhor Deus. A Michele, Senhor, abençoa a família da Terezinha, Senhor. Consola, Senhor, restaura. A Elaine, Senhor Deus, tem falta de ar, pressão alta. Sopra sobre ela a tua cura, Senhor, que ela receba a cura agora em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, pelo Osmar que tem câncer e precisa de cirurgia, mas o hospital está em falta de anestesia, Senhor. O Senhor é o Deus que entra com a providência. Nós clamamos pela providência